Olá, pessoal! Vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre circunferências. Exercício 6. Quanto mede em metros o diâmetro de uma circunferência, sabendo que nela um arco de 1 grau mede 1,57 centímetros? E pede para que a gente adote o π igual a 3,14. Bom, ele está falando do diâmetro de uma circunferência toda. 1 grau mede 1,57, então nós vamos fazer primeiro uma regra de 3 para descobrir o comprimento da circunferência inteira. Então, 1 grau está para 1,57 centímetros, assim como 360 graus está para x centímetros. Multiplicamos cruzado, então x é igual a 565,2 centímetros. Porém, o enunciado nos pede em metros, então eu já vou transformar esse comprimento para metros. Então, 565,2 centímetros é igual a 5,652 metros. Dado isso, agora vamos aplicar a fórmula do comprimento. Então, o comprimento da circunferência é 5,652, que é igual a 2 vezes o π, que vale 3,14, vezes o raio. Então, 2,28R, passo dividindo, e o raio da minha circunferência é 0,9. Entretanto, o enunciado do exercício quer saber o diâmetro. Bom, o diâmetro é 2 vezes o raio. 0,9 vezes 2, 1,8 metros. E a alternativa correta é a alternativa B. Questão 7. A tabela abaixo mostra como é distribuída a população brasileira por regiões da federação, com base em dados do censo de 2010. Qual dos gráficos de setores a seguir melhor representa os dados da tabela? Então, vamos lá. Nós podemos, por exemplo, pegar como referência a maior população, que é da região sudeste. Mas percebam que em todos os gráficos, a região sudeste é a maior delas. Então, não conseguimos eliminar nenhuma alternativa. Na sequência, nós temos que os dois menores valores se dividem entre a região centro-oeste e a região norte, que são valores muito próximos. 14 milhões e 15,8 milhões. Então, aí nós já conseguiríamos ficar entre as alternativas A e B, que são as duas em que centro-oeste e norte representam a menor população e as duas muito próximas. E aí, olhando para as duas regiões que estão faltando, que é a região sul e nordeste, observem que a nordeste é 53 milhões e a sul é 27. Então, a nordeste é quase o dobro da região sul. Portanto, não pode ser a alternativa B, em que a região sul está maior, e nós ficamos, então, com a alternativa A. Questão 9. O inseto vai se deslocar sobre uma superfície esférica de raio 50 centímetros, desde um ponto A até um ponto B, diametralmente opostos, conforme a figura. O menor trajeto possível que o inseto pode percorrer tem o comprimento igual a... Então, olha só. Se vocês observarem, aquela circunferência ali amarelinha pontilhada é a maior circunferência da esfera, ela possui raio 50. Então, nós podemos, num primeiro momento, calcular o comprimento dessa circunferência toda. E depois, na sequência, como A e B formam o diâmetro, para ele ir de A até B, ele precisa percorrer a semicircunferência, ou seja, metade da circunferência. Então, calculamos o comprimento da circunferência toda e, na sequência, dividimos por 2. Então, a fórmula é 2πr. Então, 2 vezes π vezes 50, que é o raio. Então, nós temos que o comprimento da circunferência toda é 100π centímetros. Bom, metade da circunferência, meia volta, 50π centímetros. Entretanto, a resposta também das alternativas está dada em metros. Então, pegamos os 50π centímetros e dividimos por 100, fazendo a simplificação dessa fração, dividindo por 50 em cima e embaixo, nós chegamos, então, que a resposta é π sobre 2 metros. Alternativa A. Questão 6. Determine a posição relativa das circunferências de raio R1 e R1, sendo D a distância entre seus centros, e determine também o número de tangentes comuns às duas circunferências. Então, vamos lá. A alternativa A nos diz que o raio menor é 1 centímetro, o maior é 3, e a distância dos centros é 5.
Bom, essas circunferências elas são externas, porque a distância é maior que a soma dos raios. E aqui nós temos então a ilustração dessas circunferências. Observem então que entre elas passam 4 retas tangentes. Então, duas ali, uma sendo uma por cima e uma por baixo das duas circunferências, e mais duas atravessadas que se cruzam ao centro. Questão B. O raio menor é 2 centímetros, o raio maior é 7 e a distância é 9. Então, observem que nesse caso, a soma dos raios é exatamente igual à distância. Então, essas circunferências são tangentes. E observando a disposição dessa circunferência, a gente percebe que passam 3 retas tangentes às duas circunferências. Uma em cima delas, uma embaixo e uma reta entre elas. E a letra C, o raio menor é de 3 centímetros, o maior é 4 e a distância é 5. Agora, a distância é menor do que a soma dos raios, o que significa que elas são secantes, ou seja, elas se cruzam. E nesse caso, apenas 2 retas tangentes às duas circunferências, uma passando por cima e a outra passando por baixo das circunferências. Questão 8. Considere 3 circunferências tangentes externamente, de tal forma que cada uma é tangente a outras duas. E determine as medidas dos raios, sabendo que a distância entre os centros delas são 8 centímetros, 7 centímetros e 5 centímetros. Então, um esboço dessa situação é a seguinte. Olha só, nós temos 3 circunferências de diferentes tamanhos, né? Todas tangentes, então todas têm um ponto em que elas se encontram. E ali eu liguei os centros com retas, formando um triângulo. E nós temos ali, então, os raios, né? Raio de A, raio da circunferência B e raio da circunferência C. Então, vamos escrever um sistema de equação. Então, olha lá. O raio A mais o raio B é a maior com a menor. Então, vai dar 7. O raio B com o raio C são as duas menores. Então, vai dar 5. E o raio A com o raio C são as duas maiores. Então, isso vai dar 8. Ok? Agora, eu vou tomar a primeira e a segunda equação e vou isolar o RA e o RC. O RA na primeira e o RC na segunda, para que elas fiquem em função do raio B. Então, eu tenho que o RA é igual a 7 menos o raio B, e o raio C é igual a 5 menos o raio B. Feito isso, eu vou tomar esses dois valores de RA e de RC e vou substituir na terceira equação. Então, no lugar de RA, eu coloco 7 menos RB, e no lugar de RC, eu coloco 5 menos RB. Essa soma tem que ser igual a 8, conforme segue da terceira equação. Resolvendo, então, nós teremos que 12 menos 2RB é igual a 8. Então, somei o 7 com 5 e menos RB com menos RB. Passo o 12 negativo, menos 2RB é igual a 8 menos 12. Então, menos 2RB é igual a 4. Multiplicando por menos 1 e dividindo por 2, então o raio B mede 2. De posse desse resultado, eu volto nas minhas duas expressões anteriores, que era 7 menos RB para encontrar o RA, então eu fico com 7 menos 2, que é 5. E a expressão do RC, que era 5 menos RB, ou seja, 5 menos 2, que é 3. Logo, então, os raios são 5 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. E a nossa última questão, uma pista de atletismo tem a forma de uma coroa circular, ou seja, uma região determinada por duas circunferências concêntricas, de mesmo centro, como é destacada na figura a seguir. Sabendo que o raio da circunferência maior corresponde a 50 metros e o raio da menor mede 40 metros, qual é a maior distância em metros que pode ser percorrida em linha reta nessa pista? Bom, a maior distância em metros que pode ser percorrida nessa pista é a reta que tangencia a circunferência interna, ou seja, é essa reta que foi destacada. A partir dela, então, eu vou fazer as marcações do raio maior e do raio menor. Então, olha só, o raio maior mede 50 e aqui eu vou traçar o raio menor, que mede 40. Observem, então, que dessa maneira eu formei um triângulo retângulo. E ele está dividido em duas, a base ali, a medida que eu quero descobrir, está dividida em duas partes. Então, eu vou chamar cada uma delas de x.
E tomando por base o triângulo retângulo, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Então, a hipotenusa é o 50, e o 40 e o x são os catetos. Então, 50 ao quadrado, que é igual a 40 ao quadrado, mais x ao quadrado. Resolvendo, então, eu tenho 2.500, 40 ao quadrado, 1.600. Passo, então, 1.600 diminuindo, eu chego que 900 é igual a x ao quadrado. Passando a raiz, então, x é igual a 30. Entretanto, a medida que nós estamos procurando é composta por 2x. Então, 2 vezes 30, 60 metros. E a alternativa correta é a alternativa C.